Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao mini curso de Métodos de Avaliação da Força Muscular Periférica. Eu sou o professor Dr. Leandro Cruz Mantoani, docente do programa de pós-graduação Estrito Sensu em Ciência da Reabilitação, UEL-NOPAR. E hoje eu vou falar com muita alegria e entusiasmo para vocês um pouquinho sobre a estrutura muscular, fibras musculares, contração muscular, a importância de se mensurar a força muscular periférica, quais são as principais indicações e contraindicações de se avaliar a força muscular e os principais métodos utilizados na prática clínica e na pesquisa científica para avaliar a força muscular periférica. Bem, pessoal, um simples fato, né, de fazer um movimento como caminhar, né, que vai envolver o levantar do pé, a mobilização dele à frente do corpo e fazê-lo tocar ao chão novamente, toda essa fase de balanço, né, apoio, vai envolver diretamente aí 200 ou aproximadamente um pouco mais de 200 músculos para fazer um simples movimento. E dentro do sistema muscular, nós temos mais de 650 músculos. Então, tem muito músculo. Nós não aprendemos, nós não estudamos todos eles durante a graduação, né? Mas boa parte deles a gente estuda. E uma parte significativa a gente consegue fazer essa mensuração da força muscular. O sistema muscular ele é composto por três principais tipos de músculo. Nós temos, então, os músculos do tecido estriado cardíaco, que vai fazer a composição do coração. Esse é um tipo de músculo que nós não temos controle sobre ele, então ele acontece de maneira autônoma, a contração dele, que é o mesmo tipo de contração de maneira autônoma ou involuntária que a gente vê na musculatura não estriada ou musculatura lisa, que é aquela musculatura que forma as vísceras do nosso corpo, certo? E a gente ainda tem o tecido muscular estriado esquelético, que é aquele tecido muscular que vai ser responsável por fazer as contrações musculares que a gente consegue realizar de maneira voluntária e até mesmo de maneira involuntária, que vai ser responsável, então, por gerar a contração muscular e fazer o movimento muscular. Esse sistema muscular, pessoal, ele é formado, então, por células musculares, tá? Isso é comum para os três tipos de músculo. Então, essas fibras musculares, que são as células que formam os músculos, aqui representado nessa figura por essa musculatura de bíceps e tríceps aqui, ela é formada, então, por um fascículo, certo? Por diversos fascículos, na verdade, né? Cada um desses fascículos tem as fibras musculares lentas e fibras musculares rápidas, que é localizada aqui, por exemplo, pela fibra muscular, e dentro da fibra muscular nós temos ainda uma outra divisão, chamada de miofibrila, que são esses filamentos bem pequenininhos que formam, então, todo o músculo. A contração muscular em si, ela ocorre dentro dessas unidades, chamadas de unidades de sarcômero, tá? E ela acontece através do deslizamento da actina e da miosina, uma sobre a outra, que vai fazer, né, de uma forma em cadeia, uma contração muscular. Bom, mas como que começa essa contração muscular? Então, a contração muscular ela vai acontecer através de um estímulo, certo? Que pode ser apenas um reflexo, ou pode ser um pensamento, que a pessoa vai fazer algum tipo de movimento, e esse estímulo ele vai ser recebido pelos dendritos do axônio. Esse axônio vai conduzir o sinal elétrico até a junção neuromuscular, liberando então um neurotransmissor chamado de acetilcolina. E essa liberação do neurotransmissor vai
cair ali dentro da miofibrila e vai fazer com que os sarcômeros, então, façam a contração muscular. Então, de maneira bastante simplificada, é assim que acontece a contração muscular no corpo humano. Existem dois tipos principais de fibras musculares. As fibras musculares do tipo 1, que são as fibras musculares que contêm muitas mitocôndrias e vários vasos sanguíneos. Esse tipo de fibra muscular, pessoal, ele é um tipo de fibra que é conhecida como contração lenta, tá? E é um tipo de fibra que geralmente é encontrado em músculos que precisam sustentar uma posição por mais tempo. Então, por exemplo, a musculatura paravertebral é bastante comum ter fibras do tipo 1, porque ela tem que ser resistente à fadiga. Já as fibras de contração do tipo 2 são aquelas fibras de contração mais rápida, certo? Elas têm poucas mitocôndrias e elas têm poucos vasos sanguíneos, representado aqui pela figura de um coelhinho. Esse tipo de fibra, pessoal, ela é mais encontrada, é mais comum de se ver, uma proporção um pouco maior nas musculaturas que precisam de maior potência, como, por exemplo, a musculatura do quadríceps femoral. Tá? Mas é importante lembrar que todas as musculaturas do nosso corpo possuem uma proporção tanto de fibra muscular do tipo 1 quanto do fibra do tipo muscular 2. E que existem ainda subdivisões entre esses tipos de fibras musculares. Não é o objetivo aqui da aula, eu não vou entrar nesses detalhes, mas depois vocês podem dar uma estudadinha aí atrás disso também, para saber quais são os subtipos de fibras musculares. Quando a gente olha aqui para um corte histológico, vocês vão perceber que a coloração ela é bem evidente. Então, as colorações aqui mais vermelho escura são as fibras musculares do tipo 1 e as vermelho claro, que seria quase um rosa claro, quase branquinho, né? Seriam as fibras musculares do tipo 2. Elas recebem essas colorações porque elas são mais ou menos ricas em mitocôndrias e ou vasos sanguíneos. Para saber avaliar a força muscular periférica, é importante que a gente saiba também quais são os tipos de contração muscular existentes. E basicamente existem três tipos de contração muscular: a isotônica concêntrica e excêntrica, que vão fazer do seguinte movimento. Ó. A contração isotônica concêntrica, pessoal, é aquela contração onde existe, então, uma aproximação da origem e da inserção muscular, que é representada pelo músculo bíceps braquial. Então, quando existe uma aproximação da musculatura, da origem e da inserção muscular, então tem uma diminuição ali da fibra muscular, vai ser um movimento concêntrico, tá? O movimento excêntrico, ele vai apresentar um distanciamento da origem e da inserção muscular. Então, aqui fazendo, por exemplo, o movimento de extensão de cotovelo, onde as fibras do bíceps braquial vão estar um pouco mais estendidas. E além disso, a gente pode ter o tipo de contração isométrica, que é aquela contração que não existe variação do tamanho da fibra muscular e, consequentemente, não vai ter variação da angulação de movimento também. Ainda, o terceiro tipo de contração muscular é a contração do tipo isocinética, onde se mantém a mesma velocidade de contração durante todo o período. Esse tipo de contração é um pouco mais fácil de ser realizada quando é feita com o auxílio de algum aparelho. Vocês vão ver isso mais para frente na aula de hoje. Por que é importante, professor, a gente mensurar, então, a força muscular periférica dos nossos pacientes ou dos nossos clientes? Bem, basicamente isso é importante porque a gente consegue observar algumas alterações musculares, certo? Então, dependendo do tipo de alteração que o paciente tenha, dependendo da condição clínica que o indivíduo apresenta, eles vão ter, por exemplo, uma atrofia muscular. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de uma doença pulmonar crônica, tá, que é a área que eu mais trabalho, mas poderia ser
em cardiopatas, poderia ser em doentes neurológicos, poderia ser em atletas, enfim, poderia ser em diversos grupos de indivíduos, tá? Mas com a avaliação da força muscular periférica, a gente consegue ver se o paciente está tendo uma atrofia muscular, se ele está perdendo força muscular, né? Muitas vezes vai estar relacionado com disfunção celular, diminuição da capacidade aeróbica, e às vezes esses pacientes vão ter até mesmo uma mudança no tipo de fibra muscular. Então, algumas doenças cursam ao longo da vida com uma mudança nesse tipo de fibra, o que vai fazer com que os indivíduos muitas vezes fadiguem mais rápido. Tá? Então, no caso dos pacientes com essa doença crônica respiratória que eu estou falando para vocês, a DPOC, geralmente esses indivíduos vão cursar com uma mudança do tipo de fibra muscular e aí eles vão cansar mais rápido, eles vão fadigar mais rápido. Então, o nosso tratamento, o foco da reabilitação, precisa ser para ganhar força também, muitas vezes, nesses indivíduos. Além disso, existe uma relação muito forte entre capacidade de exercício e força muscular. Então, aqueles indivíduos que têm uma força muscular preservada, geralmente vão conseguir ter uma capacidade de exercício boa, também preservada. E por que que isso é importante? Porque já foi demonstrado em alguns estudos grandes que existe uma relação muito importante entre uma baixa capacidade de exercício, aqui representada no eixo X pela distância percorrida em um teste de caminhada de 6 minutos. Então, quanto menor a capacidade de exercício, quanto menor o número aqui, ó, maior é a probabilidade desse paciente morrer. Tá? Então, quanto mais baixa a capacidade de exercício do indivíduo, pior é o condicionamento dele e mais fácil é desse indivíduo morrer. E essa capacidade de exercício ela está intimamente ligada com a força muscular periférica. Por isso que é importante a gente mensurar nesses indivíduos. Ah, professor, mas é só por isso que é importante mensurar a força muscular periférica? Não. É também importante por alguns outros motivos, como, por exemplo, facilitar e ajudar, né, os fisioterapeutas, educadores físicos a prescrever, por exemplo, a intensidade de treinamento de um programa de exercício físico. Então, por exemplo, a gente pega lá, faz uma avaliação inicial no paciente, identifica a força muscular periférica desse indivíduo, e aí a gente consegue programar semanalmente como vai ser o incremento dessa força e quanto que ele vai aumentar por semana. Então, no exemplo que a gente tem aqui, na primeira semana e na segunda semana, o paciente faz 70% de uma das avaliações, que é uma repetição máxima. Vocês vão ouvir falar desse método daqui a pouquinho. E aí a gente vai aumentando a cada semana aproximadamente 6% da carga, até que no final da 12ª semana esse indivíduo já esteja treinando com uma carga de 121%. Isso vai fazer com que esse indivíduo aumente de maneira significativa a sua força muscular periférica. Além disso, né, tem diversos outros motivos da gente avaliar a força muscular nesse indivíduo. Então, existe uma relação muito importante com alguns desfechos, como, por exemplo, a capacidade de exercício, as atividades de vida diária, o nível de atividade física que esse indivíduo faz no dia a dia, a qualidade de vida, níveis de ansiedade, depressão, tem até mesmo uma relação muito importante com queda, principalmente em idosos, certo? Então, tem uma relação importantíssima com diversos desfechos importantes nas diversas doenças. Ainda é critério diagnóstico para algumas condições clínicas, como por exemplo a sarcopenia. Então, tem algumas doenças que utilizam a avaliação da força muscular periférica como metodologia para diagnosticar essa condição clínica. Previsão de desempenho físico. Então, por exemplo, a gente consegue avaliar um atleta, vamos supor, e saber se esse indivíduo vai ter uma maior ou menor chance de ter sucesso naquele ato esportivo que ele está praticando, ou se ele vai ter uma maior ou menor chance de se lesionar. Por quê? Se a gente observa que um membro, por exemplo, vamos supor o quadríceps femoral direito do indivíduo está
mais fraco que o esquerdo, nós precisamos treinar e fortalecer esse quadro, esse quadríceps femoral direito, para conseguir, então, evitar com que esse indivíduo se lesione e assim melhorando o desempenho físico do indivíduo. Além disso, a gente consegue fazer uma pesquisa básica sobre a biomecânica do paciente, a gente consegue ter uma boa ideia, né, ou do cliente, se ele vai conseguir ter uma boa biomecânica baseado na força muscular periférica, certo? E tem uma relação direta com morbimortalidade em diversas populações. Então, em pacientes com doença respiratória crônica, por exemplo, quanto maior é a força muscular periférica do indivíduo, mais difícil é desse paciente ter uma infecção respiratória e internar e ficar hospitalizado, e menor também é a chance desse paciente morrer.